Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a resolução do exercício 4 da lista de modelo ER, que aqui no caso é sobre alterar o diagrama do exercício 3, que era para a gente criar um diagrama de um sistema de controle, venda e compra de produtos de uma loja de informática. Aí a gente altera esse diagrama do exercício 3, adicionando a ele hierarquia entre as entidades fornecedor, cliente e vendedor. Hierarquia, que aqui é um assunto que a gente não tinha tocado ainda. Mesmo o texto desse exercício sendo mais curto, eu não vou ler ele inteiro. Se você quiser ler, pausa o vídeo e lê, mas eu vou ir destacando conforme eu for fazendo as alterações. Então vamos ver como ficou o diagrama do exercício 3 antes de dar continuidade. Aqui eu tenho a entidade fornecedor, que é uma das que eu vou mexer, a entidade de cliente, que é outra que eu vou mexer, e a de vendedor, que é a última que vai ser alterada. As relações entre as entidades, ou seja, esse é cotado, o fornece, o compõe compra, o compõe venda e as outras duas aqui, eu não vou mexer nas relações entre si. O que eu vou fazer é adicionar hierarquia entre essas três entidades aqui e deixar o diagrama com uma outra cara, mas que efetivamente não vai ser exatamente a mesma coisa, porque a gente tem umas informaçõezinhas a mais no problema. Mas vai ser basicamente a mesma coisa, o sistema. A primeira coisa que a gente vê aqui nas informações que ele dá é que fornecedores são sempre pessoas jurídicas. Então a gente cria essa entidade de pessoa jurídica e passa os atributos que antes eram de fornecedor para a pessoa jurídica e faz o fornecedor herdar de pessoa jurídica. Então o que eu fiz foi criar uma entidade nova, passar os atributos do fornecedor para essa entidade nova e mudar aqui o nome que era antes nome fantasia para nome só. Mas o fornecedor, ele ainda tem todas essas coisas aqui atreladas a ele, porque ele herda de pessoa jurídica todos esses atributos. Ele não deixa de ter essas coisas. Então, ele é basicamente a mesma coisa ainda. A única coisa que tem, que ele passou, ao invés de ele ter diretamente os atributos, ele herda agora de uma superclasse. A próxima coisa que eu fiz aqui foi que o problema diz que os clientes podem ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Então, o que eu fiz foi criar essa entidade de pessoa física, passar os atributos que antes eram de cliente para pessoa física e criar essa união entre pessoa jurídica e pessoa física, porque um cliente pode ser ou uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. O porquê eu não posso deixar esses atributos que eram antes de cliente no cliente e só criar pessoa física? Porque se eu deixasse todos esses atributos ainda atrelados ao cliente, quando eu falo que uma pessoa jurídica é um cliente, eu digo que, além de todos esses atributos que ele já tem, eu estou dizendo que ele tem esses outros atributos aqui. Ou seja, além de ter o CNPJ, o nome e a razão social, e todo o nome, o telefone, o endereço, eu estou falando que, além disso, ele tem essas outras coisas aqui, que algumas são repetidas, mas eu estaria falando também que a pessoa jurídica, que já tem um CNPJ, tem um CPF também, o que não é o que eu quero. Então, eu passo esses atributos que antes eram de cliente para a pessoa física. Então, se eu falar que uma pessoa física é um cliente, ele vai ter todos esses atributos. Se eu falar que uma pessoa jurídica é um cliente, o cliente vai ter esses atributos aqui e não esses. Então, são duas coisas diferentes. Então, se um cliente pode ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A próxima coisa que a gente vê aqui é que um vendedor é sempre uma pessoa física e que os vendedores também têm os atributos de endereço e telefone. Então, quando eu
Antes eu tinha aqui o meu vendedor com o número de registro, um nome, uma data de admissão e o preço e o percentual de comissão dele. Aí, quando eu falo que um vendedor é uma pessoa física, ele passa a ter, além de ter essas coisas que ele já tinha, ele passa a ter um CPF, que é uma coisa que ele não tinha e que o problema não falou que aqui diretamente que era para ele ter, mas que ele diz que quando ele diz que um vendedor é uma pessoa física, ele tem que ter isso aqui. E ele diz aqui que ele vai ter um endereço e um telefone, que eram coisas que já estavam atreladas a uma pessoa física. E o nome, que antes era atrelado diretamente ao vendedor, como é atrelado agora à pessoa física, eu não preciso ter duas vezes o nome aqui. Então aqui, quando eu digo agora que eu tenho um vendedor, ele vai ter um número de registro, uma data de admissão, um percentual de comissão, um CPF, um nome, um telefone e um endereço. Ele não vai ter só essas quatro coisas. Ele vai ter todas essas coisas aqui. Aí o problema diz que nada impede que um fornecedor e um vendedor também sejam clientes. Então eu adiciono o fornecedor e o vendedor nessa união que eu tinha aqui no cliente. Tá, mas o que isso muda para mim? Se antes eu era um fornecedor e uma pessoa, se eu era uma pessoa jurídica, se eu sou um fornecedor, eu necessariamente sou uma pessoa jurídica. Mas o que isso muda para mim? Aqui não está representado, mas o fornecedor tem um relacionamento que é atrelado só a ele. Então, se eu sou se o meu cliente é uma pessoa jurídica, ele não tem esse relacionamento que o fornecedor tem. A mesma coisa para a pessoa física. Se o meu cliente é uma pessoa física, ele não vai ter as relações que o vendedor tem. Mas se o meu cliente é um fornecedor, ele vai ter os relacionamentos do cliente, do fornecedor, desculpa. E se o meu cliente é um vendedor, ele vai ter os relacionamentos de vendedor atrelados a ele. Aí o que a gente pode ver é que tanto pessoa jurídica quanto pessoa física tem muitos atributos repetidos. Os dois têm nome, os dois têm telefone e os dois têm um endereço. Então, o que a gente pode fazer é essa disjunção de pessoa para pessoa jurídica e para pessoa física e passar os atributos que estavam repetidos entre eles para essa entidade nova que é a pessoa. E aí eu digo que uma pessoa obrigatoriamente, se eu tenho uma pessoa, ela é obrigatoriamente ou uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Então é uma especialização de pessoa para pessoa jurídica e para pessoa física. Aí, no final, essa vai ser a cara do meu diagrama. Ele é um pouco assustador olhando assim, mas ele faz muito sentido. Se eu tô, e ele faz todo sentido e tem basicamente as mesmas coisas que o diagrama do exercício 3 tinha. E aqui a gente consegue enxergar aquilo que eu estava falando. Se o meu cliente é uma pessoa jurídica, ele não vai ter esse relacionamento que é exclusivo de fornecedor, que é aqui o fornece e o é cotado, porque ele é uma pessoa jurídica. Mas se eu sou se o meu cliente é um fornecedor, ele tem essas outras relações aqui. Se o meu cliente é uma pessoa física, ele não tem esse relacionamento aqui que é exclusivo de vendedor. Mas se o meu cliente é um vendedor, além de ser uma pessoa física, ele tem esse relacionamento aqui que é exclusivo de vendedor. Então, esse é o resultado do nosso exercício 4 da lista de diagrama ER.